Lembre-se disso, Dias Toffoli era o relator da investigação do caso do Banco Master, mas depois ele se afastou, ou na verdade ele foi obrigado a se afastar, depois de uma reunião com seus colegas do Supremo Tribunal Federal a portas fechadas, porque ele era sócio oculto de uma empresa que havia recebido dinheiro do Vorcaro, ou dinheiro do Banco Master. Ou seja, ele não tinha mais a imparcialidade necessária para continuar à frente dessa investigação. E já estava claro que ele estava tentando blindar de todas as formas possíveis esta investigação. Por que isso é importante agora? Lindbergh Faria, que também age como PGR no Brasil, já que o PGR é só o tarefeiro do Alexandre de Moraes, entrou no STF com pedido de investigação do Dark Horse, né, que é a ligação do Banco Master com o Dark Horse, que é o filme sobre a história do Bolsonaro, para investigar Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Quem caiu como relator nesse pedido do Lindbergh Faria? Pois é, ele mesmo, Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Alexandre de Moraes, ele tem uma esposa que recebia dinheiro do Banco Master, do Daniel Vorcaro, com 2 contratos, um de 130 milhões, um de 50 milhões. Recentemente a gente ficou sabendo desse segundo contrato. Tinha mensagens de visualização única com o Daniel Vorcaro no dia em que ele foi preso. Visitou o Vorcaro na casa dele, viajava no jatinho do Vorcaro, defendeu os interesses do Banco Master junto com o presidente do Banco Central. Se existe alguém que deveria, pela regra, passar longe de qualquer investigação, qualquer inquérito do Banco Master, do Daniel Vorcaro, esta pessoa é Alexandre de Moraes, com muito mais razões do que o próprio Dias Toffoli. Mas não. Alexandre de Moraes foi sorteado como relator dessa investigação e não quer abrir mão. Não vai abrir mão, disse que não vai abrir mão porque ele quer investigar ninguém mais, ninguém menos que o próprio Flávio Bolsonaro. Aí, Flávio Bolsonaro fez a coisa certa. Flávio pede para a STF declarar Moraes suspeito para julgar Vorcaro e Master. Advogados citam contrato, ou na verdade agora é contratos, né, de Viviane Barça de Moraes para argumentar que ministros não têm condições de julgar caso relacionado a financiamento do filme sobre Bolsonaro. Não é só o contrato, como eu acabei de dizer. É contrato, é visitas, é viagem no jatinho, é mensagens de visualização única, né? São mais do que o bastante para fazer com que o Moraes não possa chegar nem perto de nenhuma investigação ou caso envolvendo o Banco Master e o Daniel Vorcaro. Dito isso, vamos para a matéria. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, pediu ao STF, ou seja, Fachin, né, que declare o ministro Alexandre de Moraes suspeito para analisar um requerimento que envolve o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master. A petição foi protocolada na segunda-feira e tem como alvo um pedido apresentado pelo deputado federal Lindbergh Farias, que busca ampliar o escopo do inquérito envolvendo o ex-deputado Eduardo Bolsonaro para também incluir Flávio e Jair Bolsonaro na apuração. Em seu pedido, Lindbergh argumenta que há indícios de ligação entre a atuação internacional de Eduardo, a campanha por sanções contra autoridades brasileiras e a negociação de recursos para o financiamento do filme Dark Horse, inspirada na trajetória política do ex-presidente. Os advogados de Flávio argumentam que Moraes não teria imparcialidade necessária para analisar questões relacionadas ao Vorcaro e ao Banco Master. A defesa cita a contratação do escritório de advocacia da esposa do ministro pelo banco e mensagens atribuídas ao ministro encontradas no celular de Vorcaro. Mensagens que o ministro negou, dizendo que ele nunca tinha conversado com o Vorcaro, mas depois ficou comprovado que ele havia conversado. Ou seja, o ministro mentiu. Deveria ter sido afastado não do caso do Banco Master, mas do STF como um todo. Voltando aqui. Segundo a defesa, esses elementos seriam suficientes para comprometer a imparcialidade exigida para a condução do caso. De toda forma, o que se aponta aqui é que existe uma relação contratual estabelecida entre o Banco Master e o escritório da esposa do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, fato que concretiza a proximidade entre Sua Excelência e o Banco Master e Daniel Vorcaro. Essa proximidade pode retirar do magistrado a equidistância que deve manter em... Aqui eles estão tentando falar de uma maneira bonitinha, o seguinte, né? Moraes não pode ser o relator de um caso no qual ele é o próprio envolvido nos crimes cometidos pelo réu ou pelo indiciado. Então, é o absurdo do absurdo. Mas no Brasil, tudo é possível. E para concluir, aqui embaixo, Moraes encaminhou um ofício à PGR determinando que o órgão se manifeste sobre a possível inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro no inquérito. Então, Moraes, ele quer incluir Flávio e Jair Bolsonaro. Enviar para o PGR é mais uma formalidade, já que o PGR faz exatamente o que o Moraes manda. E o que o Flávio está pedindo? Para que seja redistribuído para o André Mendonça, já que o André Mendonça, esse sim, ele é o relator do caso da fraude bancária do Vorcaro e do Banco Master e dessas investigações.
Então, assim, o Flávio está fazendo o exato. O problema é que o Flávio nem sequer deveria estar pedindo isso. Flávio Bolsonaro não deveria ter que sequer fazer uma petição nesse sentido. Isso deveria vir do próprio STF, do próprio Fachin, dos próprios colegas da Suprema Corte. Olha, irmão, não tem como, né? Você estava com mensagem, você viajou no jatinho, você foi na casa dele, você tem contrato, 2 contratos com ele, que até hoje você não explicou por que esses contratos existiam, quais eram os serviços que você ou sua esposa estavam prestando e, principalmente, o que foi que você ficou de bloquear no dia que o cara foi preso. Agora, ter Moraes como relator desse caso é um escárnio, é um tapa na cara do povo e do tal Estado Democrático de Direito. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.